Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu estou aqui para falar sobre a sétima edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, cujo tema é O Lugar Onde Eu Vivo. A Olimpíada de Língua Portuguesa visa a melhoria do ensino da leitura e da escrita nas escolas públicas brasileiras. A nossa escola sempre participou, esse ano não será diferente. Embora com algumas restrições por conta da pandemia, mas eu acredito que dê para fazer um belíssimo trabalho. Mas eu conto com a participação de vocês, com o comprometimento de vocês, ok? Vamos então conhecer um pouco do gênero textual que vamos trabalhar? O gênero textual que vamos trabalhar são memórias literárias. Mas o que são memórias literárias? Bom, é um gênero textual de natureza autobiográfica, né? Constitui discurso pessoal em primeira pessoa, né? Ou seja, você vai usar a primeira pessoa, eu, né? Nas suas colocações, nas suas memórias, nos seus relatos. Recuperando e refletindo sobre o passado e despertando, assim, algum sentimento no leitor por meio de suas lembranças pessoais. São textos narrativos e quando falamos de narração, nós temos os elementos da narrativa, que são enredo, né, onde nós temos que desenrolar, onde acontece ali o desenrolar das ações. Nós temos o espaço, né? Neste caso, o espaço é onde você vive, porque o tema é o lugar onde eu vivo, né? O tempo, né? O tempo é passado, né? Esse tempo ele pode ser cronológico, você pode dizer exatamente quando foi, a data, o mês, o ano, mas também pode ser um tempo psicológico, aquele tempo que fica subentendido, né? Mas de qualquer forma é passado, né? Personagens, né? Pode ter personagem, obviamente vai ter, porque você vai relatar as suas lembranças, então você tem sempre aquelas pessoas que fizeram parte ali do seu passado, das suas memórias, né? E o narrador? O narrador, eu não acho necessário falar sobre os tipos de narrador, porque o narrador é personagem, ou seja, se você está falando sobre a sua vida, sobre suas memórias, obviamente o narrador é personagem. Você vai narrar e ao mesmo tempo você vai participar ali da história. Bom, como característica, nós temos os verbos que são conjugados no passado, né? Porque é uma história que aconteceu, então você vai usar sempre verbo no passado. Nós vamos fazer uso também da conotação, e nós estudamos isso, se eu não me engano, foi na atividade 2, né? Conotação, porque nós estamos falando de um texto literário, então, obviamente, você vai trabalhar com figuras de linguagem, né? Lembrando que conotação é quando nós usamos o sentido figurado, não o sentido real, literal, usamos o sentido figurado. Então, vamos ter a presença aí das figuras de linguagem, como comparação, metáfora, e falando de comparações, eu vou voltar na questão dos verbos, que eu falei que são verbos que a gente usa no passado, né? Obviamente, porque você está falando de memória, mas você também vai usar verbo no presente. Afinal de contas, quando você faz uma comparação entre os dias de hoje, né, entre o dia de hoje e o passado, você vai utilizar aí verbo no presente e no passado, né? Isso aí é só uma observação. Porque também quando acionamos a memória, nós estamos fazendo essa relação, né, entre o que está acontecendo hoje e o que aconteceu, né? Então, olha só, aqui, pessoal, eu tenho, né, no conteúdo, eu estou falando sobre memórias literárias para vocês entenderem melhor, as características estão aqui arrumadinhas, e eu não vou ter nenhuma atividade para vocês não. Nesta semana, nesta atividade 19, eu quero, na verdade a atividade é 20, né? Eu coloquei errado aqui, mas eu vou consertar antes de mandar para vocês, não tem problema não. É atividade 20. Eu aqui coloquei o trecho de um texto de memórias literárias que foi selecionado em 2019. É um aluno de Tocantins, se eu não me engano. Então aqui eu coloquei aqui para vocês entenderem, para vocês lerem e conhecerem o gênero textual. Então começa assim, olha, hoje pela manhã, ao contemplar o horizonte da janela da minha humilde residência, a nostalgia invadiu meus pensamentos. Senti saudade do que vivi. Então observem aí, eu até coloquei em negrito. Observem o uso do verbo no passado e também no presente. Então eu quero que vocês leiam esse trecho desse aluno que foi selecionado, que teve seu texto selecionado, para vocês terem uma ideia do que vocês vão fazer. E nas próximas semanas nós vamos fazer a nossa
o nosso texto, tá? O tema eu já falei, é o lugar onde eu vivo, né? Então nós temos que fazer em forma de memória. Lembrando que vocês podem até questionar, mas eu sou novo, eu tenho 12 anos, eu tenho 13 anos, eu não vivi muito. Converse com pessoas mais velhas, né? Pai, mãe, avós, né? E converse sobre coisas que aconteciam no lugar que vocês moram, no passado. Então, a partir daí, vocês podem construir o texto de vocês falando como se vocês tivessem vivido, né? Mas vocês podem fazer essa pesquisa sem nenhum problema, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, eu estarei aqui para ajudar vocês, porque afinal de contas é um trabalho que vamos fazer juntos. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Beijo para vocês e bom estudo, bom trabalho.